Ismael Silva, gerente de marketing da Bio, está aqui. Boa noite, prazer em recebê-lo de novo. O prazer Tudo é bem? meu, Neto. Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos Prazer é meu estar aqui novamente. Tirar as dúvidas aí, conhecer um pouquinho mais, né, dos projetos da Bio para a população de Piracicaba. Sim, com certeza. Boa noite aí à produção do programa Piracicaba Agora, aos telespectadores. É sempre uma honra poder estar aqui nesse bate-papo com vocês. Joia. E que são vários benefícios que a empresa oferece, e hoje nós vamos falar sobre serviço social da Bio. A Bio, então, também se preocupa nessa questão social? Sim, com certeza. Esse serviço, na verdade, ele foi criado em 98, quer dizer, dentro do segmento funerário foi criado em 96, na cidade de Botucatu, e depois em Sorocaba, e implantado aqui em Piracicaba, no Grupo Unidas, no ano de 1998. Portanto, já faz 16 anos que nós temos aí o trabalho social dentro do Grupo Unidas. E o propósito disso, Neto, é justamente humanizar e personalizar o serviço. Por que humanizar? Porque a gente quis apagar um pouco aquela característica mercantilista do serviço funerário. Não é só pensar em números, pensar em dinheiro, em situações financeiras, não. Tem a parte humana da coisa, a gente acaba se envolvendo com isso. E personalizar porque cada um é tratado como tal. Ou seja, é um contato direto entre empresa e o nosso associado que merece toda a atenção. Por isso nós criamos o serviço social, contratando uma profissional para atender exclusivamente dentro dessa área. Mas, Ismael, como é que entra, assim, para a população que está em casa, né? Como é que é a ação do serviço social que a Bio oferece? Como é que é a ação direta? Essa atuação, né, Isso, no dia a dia. O dia a dia, veja bem, prioritariamente é o atendimento ao associado, né? Que é a visita aos velórios. Por que ela visita o velório? Ela visita o velório para poder conferir o nome no placar, para ver se não tem algum nome errado, porque isso vai gerar um documento, entende? Isso vai gerar um documento, pode sair errado na certidão. Ela vai saber se a família providenciou a abertura de jazigo, ela vai saber se está faltando café, bolacha para a família, ela quer saber se alguém precisa de um atestado de trabalho, porque teve que se ausentar para poder ir no velório. Tá ali, né? Exatamente. Ela quer saber se tudo está transcorrendo dentro das viabilidades normais e também uma pré-avaliação do serviço funerário para saber como é que esse serviço está sendo prestado para o associado. Ismael, são situações que a gente não pensa, que a gente não planeja, né? Então, por isso que a Bio acaba justamente tendo esse olhar para planejar, porque jamais a gente vai pensar, de fato falece um parente, né, um querido, você não vai trabalhar no dia seguinte, você não pensa na documentação, que você está abalado emocionalmente, e aí entra justamente o papel da assistente social. Isso é muito importante, é uma coisa que a gente não pensa, né? É verdade, não para pensar é verdade, nisso, né? A pessoa não pensa, mas são pequenos detalhes, né? Que se você não tem um profissional atendendo exclusivamente nessa área, acaba gerando um clima de insatisfação por parte do associado, de achar que ninguém liga para ele, ninguém se importa, e nem sempre o funcionário, que é o recepcionista que está ali para atender no dia a dia, na emissão de guia, de recebimento, etc., essa pessoa ela não está devidamente preparada para lidar com situações como essas. Tem toda uma sistemática, tem todo um atendimento, tem tudo isso. Mas o trabalho dessa assistente social, ela não aparece somente nesse momento da visitação ao velório. Tem outros aspectos aqui, eu estou vendo os transportes assistenciais, na verdade, por exemplo. São 6, né? São Exatamente. 6 áreas. Empréstimo e locação também de equipamentos ortopédicos. Equipamento ortopédico, transportes assistenciais, visita de cabeleireiro. O cabeleireiro domiciliar, que é super interessante também, né? Então, para a gente ir por parte. Primeiro, vamos falar nós falamos da visita ao velório, né? Sim. Uma outra coisa bastante interessante, Mônica, é essa questão do empréstimo de locação, ou empréstimo e locação. Por que eu falo empréstimo e locação? Só para o telespectador entender que é assim, quando você empresta um equipamento, precisa de um equipamento, cadeira de roda, muleta, bengala, cama hospitalar, cadeira de banho. Que a gente também não está preparado, né, para usar. Também não está preparado. E se você
machuca uma perna, está jogando bola, o filho se machuca, você não vai comprar um equipamento, uma muleta, uma cadeira de roda para ele usar 2, 3 meses e depois você vai fazer o que com isso? Vamos pensar, já que você deu um exemplo, aí, vamos usar esse exemplo, né? De repente você tem um idoso que torceu, teve uma torção, ele vai ter que usar essa muleta, né? Que já facilita no andar dele, na locomoção dele. Mas isso ainda não é o suficiente para ele, de repente, resolver um problema no banco ou fazer a visita no médico, né? A Abil também pensa nesse caso? Sim, que é os transportes assistenciais. É aí que entra o transportes assistenciais. Claro que nós temos 200, como já foi falado aqui, nós temos 210 mil associados. Não dá para a gente atender todo mundo. Embora nós tenhamos 5 veículos e uma ambulância, são 5 funcionários que trabalhando com isso o dia todo, nós atendemos 70 famílias diariamente que usam o carro 2, 3 vezes por semana, mas isso tem que ser previamente agendado. Né? Eu quero deixar bem claro aqui para o telespectador, para o nosso associado, que esse serviço, ele não está no contrato dizendo que é uma obrigação da empresa prestar esse serviço, porque isso é benefício, isso é graciosidade que a empresa oferece. Então, às vezes a pessoa, só porque ela tem um plano, ela liga lá e fala, não, porque eu tenho o direito de usar e tal. Então, é bem claro nos nossos folders, flyers, panfletos, de que esse serviço está sujeito à disponibilidade do equipamento. Nem sempre, pessoal, às vezes você liga lá, não tem naquele momento, mas a rotatividade, o entra e sai desse equipamento é muito grande. Então ele pode não ter agora e ter à tarde, não tem à tarde, mas tem no dia seguinte. Nós anotamos o nome, pegamos o telefone, damos o retorno para a pessoa. E tem também aqui atendimento domiciliar pelo cabeleireiro. Explica isso pra gente, como é que funciona isso? Isso é bacana esse trabalho, né? Aliás, eu não conheço outra empresa que faça atendimento domiciliar de cabelo. O profissional vai até na casa. Ele atende idosos, convalescentes, deficientes físicos, pessoas que não têm condições de caminhar. Ele corta cabelo e faz barba. Agora, veja só, esse não é o problema. Se ele chegasse lá e achasse o camarada sentadinho, bonitinho, de banho tomado, para cortar o cabelo dele e fazer a barba, é uma coisa. Quantas vezes ele chega lá, o sujeito está sujo, ele teve lá um AVC, está todo sujo, ele está em crise, ele está em crise, ele tem problemas, aquele clima familiar está ruim e ele tem que, entendeu? Administrar isso daí. Então, a pessoa que trabalha nessa área é uma pessoa bastante experiente, preparada. É um pastor, inclusive, é o pastor Pedro, e ele tem o dom de lidar com essas situações. Por motivo de saúde, ela está acamada, né? A situação ela fica com a energia baixa, fica baixa astral, porque está acamada. E aí você dando esse cuidado de beleza, de estética, que é, né, dar um banho, cortar o cabelo, fazer um penteado, isso daí ajuda até na recuperação do paciente. Com certeza, Neto. O telespectador que está em casa, ele há de conver de que quando uma pessoa está doente, ela já psicologicamente, ela já fica abalada, ela sente a baixa autoestima. Quer dizer, cabeludo e barbudo só tende a piorar o estado de saúde dela. Você imagina que a pessoa já está doente. Passando, né, por um bom momento. Principalmente quando é mulher, que tem uma certa vaidade, que quer estar sempre muito bem arrumada, cabelinho cortado. E aí você olha para o espelho, já está doente, barbudo, cabeludo, você olha para o espelho com aquela cara de jabuti e você fala, meu Deus, eu vou morrer. Eu já estou morto, esqueci de deitar. Então, a pessoa, quando ele recebe esse tratamento, e sem contar o contato humano. O carinho. A pessoa está indo lá, a pessoa cuidando, a pessoa penteando, a pessoa fazendo a barba dele, ele sente uma certa atenção que é dispensado a ele. E quando eu falei do Pedro, que eu disse que ele tem o dom disso, porque pro Pedro todo mundo é cabra bom, você entendeu? Ele é um lagoano. E ele chega e conquista com a simpatia. Que bom. Então, isso aí comove até as pessoas. E eu costumo dizer, nos nossos treinamentos, que isso é um sacerdócio, né? Porque não é para qualquer pessoa que faz isso aí. Olha, nós estamos aqui ao vivo com o Ismael, gerente de marketing da Abil. Estamos conhecendo um pouquinho mais os serviços, né, que são oferecidos aí pela Abil. É muito interessante, viu? São coisas, olha, esse aspecto mesmo de uma pessoa, um profissional até a casa,
para ajudar, para, né, aumentar a autoestima, isso é muito importante. E é um tratamento diferencial, sem sombra de dúvida. E tem também essa questão da orientação às famílias, num momento tão difícil, né, no momento às vezes, né, de estar perdendo aí um parente, um familiar, a assistente social também faz esse trabalho de orientação com a família. Sim, que é o atendimento à família enlutada, né, que é um outro trabalho, uma outra área da nossa assistente social. Por que que ela faz esse trabalho? Porque não é só ali o momento do velório, é o pós. O pós, né? Você entendeu? A família está abalada, eles não sabem aonde eu vou, o que eu faço, o que eu tenho que providenciar. Questões como aposentadoria, pensão, documentação, DPVAT, problema, a pessoa morreu de acidente, tinha seguro, como que eu faço agora para dar entrada em inventário, qual é o próximo passo que eu tenho que dar, como eu vou me virar a viúva. Então, tudo isso, a assistente social, ela está lá para dar essa orientação para a pessoa. Muito importante. Você está conhecendo um pouquinho mais da ABIL, estamos aqui com o Ismael, tinha o telefone, mas caiu, é isso? Se quiser ligar, pode ligar para tirar dúvidas aqui, estamos ao vivo com o Ismael. Muito importante a gente ficar sabendo um pouco mais dessa empresa, a ABIL, que é Piracicabana e não está presente só aqui não, viu? Está em outras cidades também. Eu queria perguntar para você essa questão também das empresas, né? Então, de repente, o funcionário trabalha numa empresa, tem aí assistente social da empresa, que faz todo o encaminhamento na parte do empregado, né? Como é que é trabalhado isso também junto à empresa, Ismael? Eu sou associado da ABIL, né? Eu tenho o plano assistencial da ABIL para mim, para minha família, isso também é muito interessante, porque dá direito também para os familiares. Exatamente. Queria até que você falasse pontualmente disso, que é muito importante para quem está em casa. Quem está em casa a gente pensa, mas é um plano, eu vou fazer para mim e minha família, né? Dá para colocar mais pessoas, Ismael já vai falar sobre isso. Mas vamos falar a questão da empresa. Como é que é feito toda essa logística, Ismael? Tá, o trabalho da assistente social, que o assunto que é o serviço social, o que é? Fazer a integração do funcionário dentro da empresa. Certo. É manter a pacificação, é manter o bom relacionamento, é construir a ponte entre funcionário e diretoria, é assistir ao funcionário nas necessidades dele, que o funcionário também tem problema, ele também fica doente, a família dele também tem conflitos familiares, e a assistente social, ela faz todo esse trabalho, além da contratação, do RH, do trabalho de capacitação, preparação do funcionário, tudo isso é um trabalho feito pela assistente social, que consegue aí ir mensurando cada situação, lidando com cada funcionário e vendo inclusive planos de benefícios que a empresa oferece ao funcionário. Tudo isso fica a cargo aí desse departamento de serviço social. E isso é feito no dia a dia ali com os funcionários, né? Não somente no momento da integração, de que esse funcionário é novo na empresa, não só isso. Não, no dia a dia também, né? No dia a dia. Principalmente quando um funcionário fica doente, tem neném, precisa de uma visita ao hospital, ou o funcionário está perdido, está endividado, não sabe que rumo tomar, o que ele tem que fazer. Então é onde ele corre, aí para assistente social. Olha, a gente vai passar já o contato da ABIL, já vamos colocar na tela, né? Só para esclarecer, com certeza quem está em casa deve ter em algum momento aí, né, com essa conversa com o Ismael, que é ele dá uma aula realmente aí, né, sobre a ABIL. Em algum momento você deve falar, puxa, eu estou nessa situação, me identifico, né? Em algum momento acho que você se identificou e de repente está interessado. Quero saber mais, eu quero aprofundar mais. Aqui é muito rápido. Então o Ismael ele vai receber seu telefonema, vai conversar, vai explicar para você em detalhes. Com certeza a gente se sente tocado. Quem está do outro lado fala, peraí, essa situação eu posso passar ou estou passando. Já precisei disso, né? Estou precisando. Tem telefone. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem fala? É Lourdes? Oi, Lourdes, tudo bem? Qual é o seu bairro? Eu gosto do Linheiro. Pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Pois é, eu sou associada, né? Sim. Eu queria saber se no caso de urgência o transporte funciona. O transporte, caso de urgência? É. Boa pergunta, vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Obrigado pela participação. Como que é o nome? Da Lourdes, né? Lourdes, Dona Lourdes. Dona Lourdes, é o seguinte, por imperativo legal, não é que a gente não queira, por imperativo legal, nós não podemos prestar serviços emergenciais, urgência e emergência. Nós só podemos fazer assistencialismo. Neto, se nós tivéssemos 5 carros parados lá, só para prestar socorro, quando a pessoa precisasse, para nós saía mais barato, saía muito mais em conta, era muito mais fácil e dava menos correria. Entendeu? Compreendo. Agora, quem pode prestar serviços emergenciais? O SAMU, Corpo de o Bombeiros. Corpo de Bombeiro,
ou uma operadora de plano de saúde. Como nós não somos plano de saúde, a gente não pode prestar isso. E não é porque a gente não queira, é porque, por imperativo legal, nós somos proibidos de prestar isso. Seria o exercício ilegal da medicina. Porque o nosso, dona Lourdes, o nosso motorista, ele é um motorista treinado, com direção defensiva, tudo mais, porém ele não é um paramédico. Vamos imaginar que você tem uma parada cardíaca dentro do carro, ou tem uma falta de ar, precisa fazer uma traqueostomia. O nosso funcionário vai Não fazer sabe, o claro, quê? claro, Né? claro. Agora, sem dúvida. pior ainda se esse paciente vier a falecer dentro do carro. Aí você vai registrar um boletim de ocorrência, faleceu aonde? Dentro do carro. Da onde que é o carro? Da funerária. Falou, poxa, tá explicado. O hospital era para lá, o carro foi para cá. Né? Já foi direto, errou o caminho. Então não pode, a gente não pode prestar esse tipo, infelizmente. Mas assistencialismo, é isso que nós fazemos. Perfeito. Ou seja, a pessoa que está com a perna engessada, Sim, que saiu de um avisar pós-cirúrgico, que um precisa médico. fazer uma consulta médica. Agora, vamos aqui também ser sensatos, né? E conter os abusos, porque tem gente que quer pegar o carro para fazer compra passear no no shopping, Não, é não para ir no pode. dentista, Aí não. para tacar. Aí está tirando o direito de uma outra pessoa, né? A Para ir no oportunidade. banco sacar dinheiro. Não, aí Gente, não. pelo amor de Deus, né? Ismael, passa para nós. Aí não dá, né? Aí é forçar a amizade. Ismael, passa para nós então o contato para as pessoas tirarem mais dúvidas e saber um pouquinho mais sobre a Bio. Ok, 0800 773 9190. 0800 773 9190. Ou liga direto, 3433 1946. Das 8 às 18 horas, o nosso horário comercial, e a gente vai dar todas as informações ou tirar todas e quaisquer dúvidas. Perfeito. Ismael, muito obrigado. Eu que agradeço. Em breve né? de volta aqui para esclarecer um pouco mais Com certeza. ao público Obrigada, de Piracicaba. Ismael.